Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós estamos aqui gravando mais um vídeo, mais uma palavra, enquanto nós estamos de quarentena, para que possa chegar até a sua casa e você possa ser abençoado pela palavra de Deus. Como sabemos, nós estamos no final de semana onde nós comemoramos uma data importante, que é a Páscoa. Mas a grande pergunta é, será que nós fazemos o correto? Será que é correto celebrar, é correto comemorar? Será que se for correto, será que a gente faz de um jeito que é certo para os nossos dias? Bom, nós vamos tentar entender um pouco a respeito disso hoje. Primeiramente, é importante nós entendermos que não só a Páscoa, mas como tantas outras coisas, perderam sentido no passar do tempo. Hoje nós sabemos que a Páscoa virou coelhinho, virou chocolate, virou muitas coisas nas quais não são verdadeiras e faz com que às vezes a gente perca o sentido e o objetivo final de tudo isso. E acabamos nos esquecendo qual é o verdadeiro sentido. E é importante nós resgatarmos isso e termos isso bem firmado em nosso coração, para que o nosso coração possa fazer o certo, nós possamos fazer o certo, passar para as próximas gerações de um jeito correto também. Ok, queridos? Então, qual é a verdadeira origem da Páscoa? Eu quero ler um texto para nós iniciarmos, que fica no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, os versículos 11 ao 14, que diz o seguinte: Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então aqui está a origem da Páscoa. É uma referência à libertação do povo de Deus, do povo de Israel, do Egito, onde eles eram escravos, cativos já há um bom tempo. Mais especificamente em relação à 10ª praga sobre o Egito, que era a morte dos primogênitos. Um anjo da morte viria sobre aquele local e mataria todo o primogênito, seja ele ser humano, animal, todos iriam morrer, exceto as casas das quais tivessem feito aquilo que Deus tinha mandado que fosse feito, que foi uma ordenança ao povo de Deus, que era matar um cordeiro, se alimentar com esse cordeiro, de um jeito correto que a Bíblia tinha instituído, o cordeiro assado com pães asmos, com ervas específicas do jeito que Deus tinha falado, e o sangue desse animal deveria ser passado sobre as ombreiras e na verga das portas, ou seja, nos batentes das portas. O anjo que passasse sobre aquele lugar entraria dentro de todas as casas e mataria o primogênito, fosse ele animal ou fosse ele ser humano, pessoa. Mas aquele que visse que o anjo visse as portas com essa marca de sangue, o anjo passaria por cima. Então aí nós encontramos o porquê dessa festa, da origem dessa festa, justamente por causa dessa libertação. O povo depois disso foi liberto, saiu do Egito, saiu da escravidão e caminhou rumo à terra prometida. Mas o nome original dessa festa se chama Pessach, que tem por significado passar por cima, ou seja, o anjo passava por cima das casas que tinham marca e a morte não chegava a essas casas. Essa é a origem, uma festa judaica. Jesus, ele foi traído, morto e ressuscitado durante uma dessas festas judaicas, ou seja, durante a celebração de uma festa da Páscoa, que é uma festa judaica. Na quinta-feira, que faz parte já da festa, Jesus teve a ceia com seus discípulos, foi traído, foi ao jardim de Getsemane. Tudo isso acontece na quinta-feira, ele é preso. Durante a sexta-feira ele sofre ainda algumas, diremos, torturas, até que ele morre na sexta-feira. O sábado a Bíblia deixa relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 56, que ali não acontece nada, o corpo de Jesus já foi retirado da cruz
e eles descansam, porque a Bíblia diz que era um mandamento, né, daquele tempo. Então durante o sábado é um dia de descanso, eles não fazem nada, um dia de tristeza por Jesus ter morrido, e no domingo, o grande dia, Jesus ressuscita, que é o verdadeiro sentido da Páscoa para os nossos dias. Se nós voltarmos até quinta-feira, como eu falei, antes de ser traído, a Bíblia diz que os discípulos perguntam a Jesus aonde eles iriam celebrar a Páscoa, onde eles iriam comer a Páscoa. Jesus fala para eles ir em determinado lugar, encontrariam uma pessoa que era para aquele lugar, eles teriam que organizar e arrumar a Páscoa para eles celebrar. Durante isso, a Bíblia diz que Jesus, ele no meio que eles estão comendo a Páscoa, ele reparte o pão, dá aos discípulos, dá o cálice aos discípulos e fala que era para eles comer do pão e beber do cálice, porque aquele seria a carne e o sangue do Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. É como se Jesus falasse para os discípulos, para os cristãos, aqueles que seguiam a eles e iriam passar a seguir após aquilo, que eles não precisariam mais celebrar a Páscoa como antigamente era celebrada. Agora não, na verdade não se comeria mais a Páscoa, mas sim comeria do pão e beberia do cálice, celebraria sim a Páscoa verdadeira, que é o Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então eu e você hoje, nós não celebramos mais a Páscoa, porque a Páscoa é uma festa judaica que passou, mas nós celebramos de fato a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que é essa verdadeira comemoração e celebração desse final de semana que nós estamos tendo. Na verdade, o que acontece é que a sombra deu lugar à realidade. Guarde isso no seu coração. A sombra deu lugar à realidade. A festa judaica, que era a Páscoa, deu lugar à realidade, que é o Cristo de Deus ressurreto ao terceiro dia, como sacrifício aceito por Ele, por perdão aos meus pecados e aos seus pecados. E é assim que hoje eu e você precisamos celebrar essa data. Precisamos de fato celebrar, não como se celebra hoje, comendo chocolate, se lembrando de coelhinho, né? E nem como a Páscoa, que é uma festa judaica, mas sim como celebração de que Jesus morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e venceu a morte, como um dia nós também venceremos. Amém, queridos? Eu quero trazer alguns textos importantes. Nós falamos de quando Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 5, falando que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, mas na mesma carta de Coríntios, a primeira carta de Coríntios, no capítulo de número 15, Paulo ele fala muitas coisas a respeito da ressurreição, que é importante nós entendermos, porque na verdade a verdadeira celebração dessa data, desse domingo que nós estamos tendo, é a ressurreição de Cristo, é Cristo ter vencido a morte. E Paulo fala algumas coisas no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 58, algumas coisas interessantes que eu quero listar para você. A primeira coisa que ele nos fala, a primeira verdade interessante, é que a ressurreição de Jesus é um fato incontestável. Ou seja, não tem como ser contestado o fato de que Cristo foi ressurreto, de que Cristo venceu a morte. Ao longo da história, tentaram de várias maneiras falar que não, Jesus na verdade não morreu, ele desmaiou. Na verdade Jesus ele foi roubado pelos seus discípulos, o corpo de Jesus, e assim se tentou ao longo de toda a história declarar que aquilo que é um fato, que é a ressurreição de Cristo, é uma mentira, mas na verdade é um fato incontestável. E Paulo vem falando no capítulo de número 15 de 1 Coríntios que Jesus ele morre pelos pecados, como a Escritura diz, ele é sepultado, ele ressuscita, como as Escrituras falaram que iriam acontecer. E depois de que Cristo ressuscita, ele ressuscita, ele aparece a várias pessoas. Paulo faz uma lista de várias pessoas que viram Cristo com os seus próprios olhos, terminando justamente por ele como um apóstolo fora do tempo, que viu Cristo também, se tornando uma testemunha ocular de que Cristo estava vivo, que tinha morrido, mas que tinha vencido a morte, tinha ressuscitado. E isso é algo incontestável. Nós podemos ter essa certeza da ressurreição, que é uma certeza que nós precisamos ter, porque é um fato que não tem como contestarmos. Nós temos provas objetivas, que é justamente o fato de Cristo ter aparecido a tantas pessoas diferentes ao longo de 40 dias, mostrando que de fato tinha ressuscitado.
Mas também temos provas subjetivas, que é quando o Espírito Santo de Deus testifica no meu coração e no seu coração de que isso que a Bíblia diz que aconteceu, Jesus vencendo a morte, de fato é verdade. São provas objetivas de pessoas que viram, de provas que nós temos incontestáveis, e provas subjetivas, que é algo inexplicável, que é aquilo que o Espírito Santo de Deus convence o seu coração e te dá certeza que de fato o Cristo Jesus venceu a morte e está vivo. Paulo ele vem falando a respeito disso, que é um fato incontestável, mas ele continua falando no capítulo de número 15, mostrando que a ressurreição é verdadeiramente o fundamento da minha fé e da sua fé. Ela é o fundamento daquilo que nós cremos, ela é o fundamento daquilo que nós vivemos. Paulo ele vem em determinado momento, em alguns versículos, falando, combatendo a mentira de que algumas pessoas, elas diziam que era impossível alguém ressuscitar, que isso é mentira, que isso não acontece. Então Paulo vem falando que se a ressurreição é uma mentira, é algo que não acontece, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé ela é vã. E muitas coisas que nós vivemos e anunciamos também é vã. Mas Paulo ele vem dizendo isso para nos mostrar que não é uma mentira que Cristo ressuscitou, mas como ele diz anteriormente, é um fato, é verdade, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Sendo assim, se torna o fundamento da nossa fé. E por que fundamento da nossa fé? Porque Jesus ele morre pregado na cruz do Calvário, e quando ele morre, derrama o seu sangue inocente, sem mácula, como um cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. E a Bíblia dizia antigamente que sem derramamento de sangue não haveria expiação de pecados. Então Cristo morre, e quando o sangue dele é derramado, a Bíblia diz que os nossos pecados estão perdoados, como ele mesmo declara, está consumado. Mas, se Jesus não tivesse ressuscitado no terceiro dia, de nada teria valido a morte dele. Porque quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, é a prova de que o sacrifício foi perfeito. É a prova de que Deus no céu se agradou do sacrifício e foi aquilo que realmente devia ser feito. Então a ressurreição se torna fundamento de nossa fé, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. De nada teria valido Jesus ter morrido, de nada teria valido ele ter sofrido, de nada valeria o que eu e você vivemos se Cristo não tivesse ressuscitado. Mas como ele ressuscita, e isso é certeza, ela é fundamento da nossa fé. É nisso que nós fundamentamos a nossa fé, e é isso que Paulo vem falando, como a ressurreição é fundamento, a nossa fé não é em vão. Não é em vão, a pregação não é vã, a fé não é vã, as pessoas que morreram em Cristo não é em vão que elas viveram. Então a ressurreição precisa ser o fundamento da minha fé e da sua fé, querido. Por isso é tão importante nós entendermos isso e celebrarmos isso como de fato precisamos celebrar, porque a ressurreição é a certeza de que o sacrifício de Cristo foi perfeito, é a certeza de que o sangue de Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados, é a certeza de que um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. E essa é a terceira verdade que Paulo traz nessa carta dele aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo de número 15. Porque além da ressurreição ser um fato incontestável, além de ser o fundamento da nossa fé, a ressurreição de Cristo, ela é a minha e a sua esperança. Ela é a minha e a sua esperança, porque Paulo diz aos Coríntios, falando no versículo 19, capítulo 15, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, eu não irei ressuscitar, e a minha esperança passa a ser apenas nessa terra, eu sou infeliz. Mas como Cristo ressuscitou verdadeiramente, eu posso ter certeza que em Cristo um dia eu ressuscitarei e estarei junto com Ele. E isso me faz não o mais infeliz, mas sim o mais feliz de todos os homens. Porque a minha esperança não está nessa terra, mas está naquilo que ainda está por vir, que é a eternidade em Cristo Jesus. Então a ressurreição é a nossa esperança. Não é em vão aquilo que nós passamos por Cristo. Nós podemos ter esperança que tudo aquilo que nós estamos vivendo, um dia seremos recompensados, a palavra de Deus diz. No verso de número 31, Paulo fala o seguinte, olha que interessante, verso 32, se
como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso se Cristo não ressuscitou? Se mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, né? Porque amanhã morreremos. Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, a gente pode viver de qualquer jeito, porque a nossa vida não passa disso. Aqui vai se acabar tudo. Mas, querido, Cristo ressuscitou e existe uma eternidade após essa vida. Então não é simplesmente vamos comer e beber porque vamos morrer e vai tudo acabar. Não, nós podemos ter uma esperança em Cristo, né? Vamos ser fiéis a Ele nessa terra, crer no que Cristo fez por mim na cruz do Calvário e ter certeza que Ele ressuscitou ao terceiro dia, porque não é em vão, e um dia eu herdarei a vida eterna com Ele. Querido, a nossa esperança é que não está tudo acabado aqui. A nossa esperança é que o melhor de fato está por vir. E essa é uma frase interessante que as pessoas gostam de ouvir nos nossos dias, o melhor está por vir, mas muitas vezes essa frase está limitada a essa terra ainda. Não, o melhor está por vir amanhã, depois até pode. Mas o melhor que de fato está por vir é quando nós estivermos com nosso Deus, com Cristo Jesus, na eternidade com Ele, num lugar onde não haverá choro, nem tristeza, nem sofrimento, porque estaremos com Ele para todo o sempre. Por isso Paulo termina o seu capítulo de número 15 falando o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Querido, Jesus ressuscitou. Isso é um fato. É uma verdade absoluta, não tem como negar isso. E como isso é um fato, isso precisa ser o fundamento da minha fé e da sua fé. Porque se você não crê que Cristo ressuscitou, a sua fé é vã. Você pode achar que você serve a Deus, você pode viver uma vida correta, você pode fazer caridade para aqueles que necessitam. Vivemos um tempo complicado em nossa nação e você pode ajudar muitas pessoas. Mas se você não acredita que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, tudo que você faz é vão. Tudo que você faz é vão. Porque se o fundamento da minha fé não é no fato de Ele ter ressuscitado, eu não vou herdar a vida eterna. Porque é esse fato que me dá certeza do perdão dos meus pecados. Me dá certeza que um dia eu estarei com o meu Senhor no céu. Então, isso precisa ser fato no meu coração. E a minha fé precisa ser fundamentada nisso. De Cristo ter morrido, morreu sim e pagou pelos meus pecados e derramou o seu sangue que me faz inocente. Levou sobre a sua cruz, sobre o seu madeiro, todas as iniquidades de toda a humanidade, não só o meu, o seu, mas de toda a humanidade. Mas a prova de que esse sacrifício foi aceito é Jesus sair do túmulo vivo ao terceiro dia e ser assunto aos céus, estar vivo até hoje. Esse é o fundamento da nossa fé. É isso que nos fortalece, é isso que nos faz firmes, e é nisso que nós precisamos permanecer firmes, inabaláveis e sempre abundantes, porque essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Se não fosse essa esperança, que sentido teria a vida? Que sentido teria nós nascermos, vivermos algum tempo em nossa vida, conquistarmos, comprarmos, multiplicarmos, termos filhos, netos e morrermos e tudo ter acabado? Não. Teria sem sentido. Mas há um sentido e há uma esperança. E essa esperança está em Cristo. E eu e você precisamos crer nisso. Porque senão nós partimos para uma eternidade sem Deus. E estaremos por toda a eternidade sem Deus. Creia no que Jesus fez por você. Tenha isso por verdade absoluta. E mantenha essa esperança no seu coração. De tudo isso que Jesus fez. Amém, queridos? Eu quero abrir mais um texto da Palavra de Deus no Evangelho de Marcos. A Bíblia nos mostra muitos relatos do momento da ressurreição nos seus evangelhos. Mas o Evangelho de Marcos tem um relato que é muito interessante e nos traz verdades importantes. O que nós trouxemos até agora sobre a ressurreição são coisas importantes a respeito de nós cremos, como que é um fato absoluto, uma verdade absoluta, de que é o fundamento da nossa fé e que é a nossa esperança. Mas no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 9 ao 18, tem um relato do momento em que Jesus ressuscita após ele ter ressuscitado,
que nos traz princípios para a minha vida prática e para a sua vida prática, que eu gostaria que você prestasse atenção. Olha o que diz. Marcos 16, do 9 em diante, fala assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O relato de Marcos para esse momento é interessante, porque nos traz algumas verdades nesse momento que Jesus Cristo ressuscita. O primeiro deles nós encontramos no verso 10, que diz o seguinte: e partindo ela, verso 9 na verdade, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. A primeira verdade que nós encontramos nesse texto é que a obra de Cristo em sua totalidade, ou seja, morte e ressurreição, que é a obra redentora de Jesus, que é aquilo que de fato nos leva à eternidade, não existe outro caminho que te leve à eternidade, a não ser a morte e a ressurreição de Jesus. Isso precisa estar muito claro ao seu coração, para que você não ache que todos os caminhos te levarão até o céu, porque não levarão, só um caminho te leva, que é a morte e ressurreição de Cristo. Então toda essa obra de Cristo na sua plenitude é por toda a humanidade, toda a humanidade. E por que eu falo isso nesse texto? Porque a Bíblia diz que após ressuscitar, a primeira pessoa que Jesus aparece se chama Maria Madalena, que era uma mulher que para o tempo não teria muito crédito, não teria, pela lógica, não seria alguém a ser a primeira pessoa. Vamos pensar o seguinte: o cristianismo não é uma religião, mas se alguém quisesse começar uma religião, iniciar uma religião, será uma mulher. Naquele tempo seria a última pessoa que ele iria aparecer para ser a primeira testemunha dele de um fato tão importante que seria a ressurreição. Então Jesus aparece a Maria Madalena, que é a mulher, uma mulher que ele havia expulsado 7 demônios e provavelmente uma ex-prostituta. Quando Jesus aparece primeiramente, Marcos fala essa mulher, Jesus, ele na verdade, ele não escolhe algum tipo de pessoa para que a sua obra alcance. Jesus não escolhe apenas determinado grupo de pessoas para que possam ser salvas e ir para o céu. Não, quando Jesus aparece primeiramente para essa mulher, Jesus está falando, é para ela que de repente a escória da sociedade, alguém que ninguém vai dar crédito. Tanto que ela vai falar para os discípulos, Jesus acham que ela enlouqueceu. Jesus aparece primeiramente para ela, e isso nos traz uma verdade que é linda no Evangelho de Deus. O Evangelho de Cristo, que Jesus morreu por toda a humanidade. Que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e ele ressuscitado ao terceiro dia quer alcançar toda a humanidade, seja você rico ou você pobre, seja você homem ou você mulher, seja você velho ou você criança. O sacrifício de Jesus é por toda a humanidade. Querido, Jesus morreu por você. Seja você que tenha uma religião ou você que não tenha. Seja você que vive uma vida correta aos padrões humanos, ou você que vive uma vida toda desregrada. Seja para você que acha que merece o amor de Deus, ou para você que acha que não merece. Jesus morreu e ressuscitou, e essa obra quer alcançar você. É para salvar você. É para te dar direito à vida eterna em Cristo. Toda a humanidade precisa de Cristo. Todo ser humano precisa de Cristo. Não há outro nome acima do céu nem abaixo dele que importa que o ser humano seja salvo, a não ser através do nome de Cristo Jesus.
Não é o sendo bom, não é o sendo correto, não é o fazendo isso ou aquilo ou aquele outro. Na verdade não depende do que eu faço, mas depende do que Jesus fez por você, que é a obra redentora de Cristo, morte e ressurreição, e isso é por todos, absolutamente todos. Isso não tem a ver com religião. Eu falo mais uma vez, eu costumo falar isso e falo de novo, não tem a ver com religião, tem a ver com relacionamento com o Cristo vivo, que venceu a morte e perdoa todos os seus pecados. Eu desafio você a se relacionar com esse Deus, a abrir o seu coração para esse Deus, a falar com esse Deus, falar que você precisa dele, que você quer ser salvo por ele, querido, porque quem não é alcançado pela obra redentora de Cristo, infelizmente vai passar a eternidade no inferno. Mas a Bíblia deixa claro que essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que nenhum ser humano se perca. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém, queridos? Jesus morreu por você. Independente de como está a sua vida, independente de quem você seja, independente de como seja o seu passado, de como seja a sua família, independente de como você está nesse momento, Jesus te ama. E o amor dele não muda. Te ama tanto ao ponto de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Essa é a primeira verdade que nós encontramos nesse texto. Quando nós avançamos no texto, no versículo de número 10, a Bíblia diz o seguinte, na verdade no final do versículo 10, quando Maria Madalena, partindo ela, foi anunciar àqueles que tendo sido companheiros de Jesus, ou seja, aqueles que caminharam com Jesus, discípulos de Jesus, que se achavam tristes e choravam. Nós encontramos uma verdade aqui, que em nossa vida nós vamos passar por momentos de tristeza. E isso é todo mundo, seja você que segue a Cristo ou você que não segue. Os discípulos de Cristo estavam tristes e choravam quando Maria Madalena chega com a notícia de que Cristo havia ressuscitado. Eles não acreditam, verdade, porque eles estão tristes, choram, frustrados. Um pouco para frente, no versículo 12, a Bíblia diz que Jesus, após aparecer a Maria Madalena, ele aparece a 2 discípulos que estão de caminho para o campo, e nós encontramos no Evangelho de Lucas esse relato mais específico, falando de 2 discípulos que estão de caminho para Emaús, da mesma maneira que aqueles 11 estavam. A Bíblia diz que eles estão entristecidos, frustrados, sem fé, sem esperança, e Jesus aparece para eles. Que nós iremos passar por momentos difíceis. Os discípulos, eles caminharam com Jesus 3 anos, viram Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos, viram Jesus multiplicar comida, viram Jesus fazer muitas das coisas, eles viram, presenciaram coisas extraordinárias de Jesus, olho no olho. Mas quando Jesus está morto, eles se entristecem, choram, se frustram. E nós iremos passar por momentos assim, momentos de tristeza, momentos de sofrimento, momentos onde de repente acabe a nossa esperança, aonde nós venhamos de repente até a nossa fé ficar abalada, e por isso a importância do que nós falamos antes, do fato de Cristo ter ressuscitado ser fundamento da nossa fé, porque mesmo que nós venhamos passar por momentos de tristeza, sofrimento, angústia, até de desânimo, quando nós nos lembramos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e que é fato, certeza absoluta de que Ele venceu a morte e ressuscitou, está a preparar um lugar para mim e para você, essa certeza, ela sobressai aos sentimentos de tristeza e sofrimento que as coisas desse mundo provocam em nosso coração. E é isso que acontece com os 2 discípulos que estão de caminho para Emaús, porque eles estão entristecidos, eles estão frustrados, eles estão sem fé, sem esperança. Jesus aparece para eles de uma maneira que eles não conseguiam ter certeza que era Cristo. Ele passa a anunciar várias coisas para eles no caminho para Emaús. E quando eles vão partir o pão, Jesus se faz ser conhecido por eles. E olha o que eles falam. Até então eles estavam tristes, frustrados, sem fé e sem esperança. Mas eles declaram que quando eles ouvem Jesus falar com eles, o coração deles ardia de um jeito diferente. E imediatamente eles voltam para Jerusalém. Imediatamente eles voltam para o caminho que eles deveriam permanecer, porque eles estavam retrocedendo. Mas quando eles têm um encontro com Cristo ressurreto, o coração deles queima e eles voltam a viver aquilo que eles deveriam viver e que era a vontade de Deus para a vida deles. Você vai ficar triste,
você vai ficar frustrado, você vai ficar desanimado, mas quando isso acontecer, lembre-se, Jesus ressuscitou. E permita que isso aqueça o seu coração, incendeie a sua fé, traga de volta a esperança, o ânimo e faça você que está no caminho errado voltar para o caminho que é o caminho verdadeiro. De repente você me ouve, você está desviado, está afastado da fé. Querido, lembre-se que o que Jesus fez foi por você, e o fato de você ter abandonado a fé não quer dizer que Ele deixou de te amar, não. Ele continua a te amar. Permita que essa palavra incendeie o seu coração e volte para Cristo, querido. Volte para Ele que te ama tanto e tem um plano perfeito para você, um plano perfeito que te leva ao céu. Amém, querido? Você vai passar por tristezas, mas a alegria de Cristo ter vencido a morte vai ser sempre maior do que as tristezas que esse mundo pode promover ao seu coração. Outra verdade que nós encontramos nesse relato de Marcos, de quando Jesus ressuscita, é a verdade que o testemunho da palavra em relação à ressurreição deve ser o bastante para mim e para você. O testemunho da palavra de Deus em relação à ressurreição de Cristo e em relação a tantas coisas deve bastar para mim e para você. No verso 14, olha o que diz. Primeiro, a Bíblia fala no verso 11: estes, ouvindo que ela vivia e que foram vistos por ela, não acreditaram. Os dois discípulos que estavam no caminho para Emaús os discípulos não deram crédito para os dois discípulos que tiveram um encontro com Cristo ressurreto e voltaram, falaram para os mesmos 11, e eles também não deram crédito. Eles já tinham ouvido a mensagem de 3 pessoas que tinham visto Cristo ressurreto e eles não deram crédito, eles não acreditavam. Então chega um momento que Jesus aparece aos 11, olha o que Jesus fala. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Quando Jesus aparece aos 11, a Bíblia diz que imediatamente após aparecer, ele censura eles. Ele repreende os 11 que tinham caminhado com ele, que tinham visto ele, que conheciam ele. Ele censura eles por quê? Porque eles não deram crédito àqueles que já tinham visto Jesus ressuscitado. Ele repreende a incredulidade e a dureza de coração, porque eles não tinham acreditado no testemunho daqueles que já tinham visto. E isso é importante porque o testemunho da palavra de Deus, querido, deve ser o bastante para mim e para você. Não importa o que o meu coração diz, não importa o que as pessoas falam, não importa se é possível ou se não é possível, não importa se isso é provável ou se não é provável. Se a Bíblia diz que aconteceu, isso deve bastar para mim e para você. O testemunho da palavra de Deus é a verdade absoluta. Tudo aquilo que é verdade, mas bate de frente com a palavra de Deus, se torna mentira, porque a palavra de Deus é a única verdade absoluta no nosso tempo e em qualquer tempo que for. Vivemos em um tempo onde as pessoas declaram que não existe uma verdade absoluta. A minha verdade não precisa ser igual à sua verdade, e nem por isso quer dizer que uma das duas é mentirosa, não. Em algumas coisas isso até pode acontecer, mas quando se trata do que a Bíblia diz e do que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário, existe verdade absoluta sim, e ela se chama Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, e o testemunho dela deve bastar para mim e para você. Amém, querido? Então acontece, a Bíblia muitas vezes vai falar coisas para você que vai contrário ao que o seu coração diz, vai contrário ao que os seus amigos dizem, vai contrário ao que a sua família diz, vai contrário àquilo que a cultura do nosso tempo diz. Mas lembre-se de uma coisa, ela continua a ser verdade absoluta. Creia no que a Bíblia diz e não no que o meio diz para você acreditar. Jesus é interessante porque ele repreende a incredulidade e a dureza de coração dos discípulos. E são duas coisas distintas. Porque o que acontece? Nós até encontramos algumas razões para essa incredulidade dos discípulos nesse momento. Uma delas, mortos não ressuscitam normalmente. Você vê morto ressuscitando por aí? Não, nós não vemos mortos ressuscitando por aí. Não acontecia naquele tempo, não acontece nos nossos dias, é algo que não é normal acontecer. Então, há até uma certa razão para eles duvidarem e serem incrédulos a respeito do fato de Cristo ser ressuscitado, por mais que Jesus tivesse falado. Até uma razão. Segunda,
eles não conheciam a Cristo verdadeiramente como Filho de Deus, automaticamente eles não tinham uma visão correta a respeito do Messias. Eles esperavam, o povo judeu esperava, e os discípulos até nem esperavam um Messias que trouxesse um governo terreno, que trouxesse um poder político, militar e terreno sobre a nação de Israel, sobre o povo judeu. Eles esperavam esse Messias, mas o Messias, que é o Cristo, que é o verdadeiro, ele vem trazer um reinado espiritual, um reinado celestial, um reinado não dessa terra, mas um reinado de uma terra que está por vir. Então o que acontece? Há até certas razões para essa incredulidade, mas quando eles se deparam com Cristo ressurreto, eles reconhecem que Jesus ressuscita. E aqui eu quero abrir os seus olhos para uma verdade a respeito de incredulidade e dureza de coração. Os discípulos estavam incrédulos a respeito do que as pessoas falavam para eles a respeito do que Jesus tinha feito, que é ressuscitar. Mas quando eles viram o Cristo ressurreto, eles creram. A dureza de coração é quando, mesmo diante de provas, acontecimentos e diante daquilo que a palavra de Deus diz para mim e para você, nós mesmo assim permanecemos duros de coração. E eu quero pedir para você, querido, abra os seus olhos a respeito da dureza do coração. Porque às vezes o nosso coração está duro a respeito daquilo que Deus fez por mim e por você. De repente você já ouviu 1, 2, 3, 4, 5 milhares de vezes que Deus te ama e que a obra redentora dele na cruz do Calvário foi por você, e você precisa crer nisso para ter a vida eterna. Mas você continua com o coração duro. Jesus repreende a dureza de coração. Às vezes nós somos incrédulos a respeito de algumas coisas, mas diante do que a palavra de Deus diz e de coisas que Deus faz no nosso coração, nós cremos naquilo que ele tem nos dito. Mas dureza de coração é quando ele permanece duro, independente do que aconteça, independente do que os nossos olhos vejam. E a Bíblia diz que o coração de pedra quem tira é Deus. Então, querido, se você reconhece que o seu coração é duro, você não consegue acreditar nas coisas, olha a Deus e fala: Deus, tira meu coração de pedra e coloca coração de carne, para que eu possa crer naquilo que Deus fez por mim. Amém, queridos? Jesus, ele repreende essa incredulidade dos discípulos de uma forma muito interessante. Ele usa duas formas para repreender essa incredulidade e essa dureza de coração. A primeira delas é direta. Ele chega e censura eles. Fala: por que vocês não acreditaram no que os outros falaram? Ele censura diretamente. Mas há uma outra repreensão de uma forma indireta, que é muito interessante. Se você acompanha um pouco para frente, Jesus fala no versículo 16 o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer já está condenado. Jesus está condenando a incredulidade deles, ou seja, o não crer. E logo na frente, quando Jesus ordena que eles vão e façam discípulos, Jesus fala: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê não tem salvação para ele. Jesus repreende a incredulidade diretamente, falando: é errado isso, e depois de uma forma indireta mostra para eles: se vocês não crerem, não há salvação para vocês. A Bíblia diz que a salvação é pela fé e pela graça salvadora de Cristo e pela fé que nós temos naquilo que ele fez por mim e por você. Creia, querido, não seja incrédulo e não seja duro de coração. Para nós encerrarmos, última reflexão sobre esse texto, é porque esse relato de Marcos nos mostra a misericórdia e a compaixão de Cristo. Porque ele acaba de está diante dos 11 discípulos e repreende a incredulidade deles. Mas ao mesmo tempo que eles repreendem a incredulidade deles, logo na frente, ele coloca eles na missão mais importante do mundo, que é ir pregar o evangelho a toda criatura. Ele, além de colocá-los nessa missão, promete estar com eles por todos os dias até a consumação dos séculos. E isso nos mostra tamanha misericórdia e compaixão de Jesus, porque mesmo eles sendo falhos, errados, não acreditando, sendo incrédulos, duros de coração, Jesus coloca eles, envolve eles nessa missão de pregação do Evangelho e ainda promete: eu vou estar com vocês. Vocês vão orar, as pessoas serão curadas, vocês vão comer coisas mortíferas, não vão morrer, vocês vão colocar as mãos sobre enfermos e coisas vão acontecer, porque eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos.
Isso é misericórdia e compaixão, porque Jesus olha para eles, sabe que eles são falhos, que eles erram, mas mesmo assim não os lança fora, mesmo assim não joga eles fora, mesmo assim coloca eles dentro dessa grande missão, que é pregar o Evangelho, e principalmente dentro do plano da salvação que leva eles para a eternidade. Querido, entenda, quando você erra, quando você falha, o amor de Deus não muda por você. Você pode errar, você pode falhar, você pode tropeçar, você pode ser incrédulo em muitas situações, mas a misericórdia, a graça e compaixão de Jesus é maior do que tudo isso. Não permita que essas coisas afastem você dele. Entenda que mesmo falhando, mesmo errando, mesmo tropeçando, isso vai acontecer, porque você é pecador, eu sou pecador, nós somos falhos e vamos errar. E isso é bom, porque assim nós entendemos que só existe um bom, que é Ele, não nós. Só por Ele nós podemos ir para o céu, e precisamos permanecer caminhando, querido. A compaixão de Cristo é grande, é gigantesca. Deus tem compaixão, e Cristo é a compaixão, Cristo é a misericórdia, Cristo é a graça. Permaneça com Ele mesmo que você erre, mesmo que você falhe, porque o amor dele cobre multidão de pecados. Ele te ama, não esqueça disso. Amém, queridos? Guarde essa palavra no seu coração, reflita sobre isso, reflita sobre essa verdade, né? Jesus ressuscitado é fato, é verdade absoluta. Isso precisa ser o fundamento da sua fé e a sua esperança. Precisa ser. Permita que isso dê ânimo ao seu coração. Entenda que tudo que Jesus fez é por você e por toda a humanidade. E não permita que nada tire os seus olhos disso e que faça você se afastar desse amor tão grande. E celebre a Páscoa, querido. Não a Páscoa judaica, mas celebre a morte e a ressurreição do Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que precisamos celebrar nesse domingo. E que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos porque o Senhor morreu por nós. Mas o Senhor não ficou morto, o Senhor venceu a morte e ressuscitou o terceiro dia, Deus. E eu oro para que essa verdade, Deus, que é tão emocionante, tão profunda e tão impactante, Deus, Pai, adentre no mais íntimo de nosso coração, Deus, e produza fé em nosso íntimo, produza esperança em nosso coração, nos dê certeza de tudo aquilo que o Senhor fez por nós e nos... Pai, aquele que está longe do Senhor, traz de volta para o Senhor. Pai, Deus, traz ele de volta, Pai, para o Senhor. Pai, converte o coração desse, aquele que está afastado, traz de volta, Deus. Pai, nos dê certeza de que o Senhor ressuscitou e essa é a nossa verdadeira esperança. Esse é o fundamento da nossa fé e que nada faça nos tirar os olhos do Senhor, Deus. Pai, Deus abençoe cada pessoa, cada família que está em sua casa, na sua residência ou aonde estiver. Abençoe essa pessoa, Deus, Pai, que nesse momento essa pessoa sinta o coração dela queimar, como os discípulos sentiram no caminho de Emaús. Queime o coração dessa pessoa de amor pelo Senhor, de amor pela sua palavra, de amor pelo seu reino. Deus, em nome de Jesus, eu oro, abençoo cada pessoa e cada família, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe e celebre a morte e a ressurreição de Jesus, em nome de Jesus.